Ok. Bem, gente, boa tarde a todos os discentes, docentes, egressos aqui do nosso programa de pós-graduação. Hoje nós estamos aqui com a professora Cássia Cordeira Furtado. Ela vai nos brindar com uma palestra sobre aplicativos de literatura serviço, interação, customização e gamificação como ferramentas de incentivo à leitura. Vou falar um pouquinho da Cássia, né, rapidamente. Ela tem pós-doutorado pela Universidade de Aveiro, em Portugal. É doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, também pela Universidade de Aveiro, e Universidade do Porto, né, ambas em Portugal. É mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. É especialista em usuário pela Universidade Federal da Paraíba, graduada em biblioteconomia e em comunicação social pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, a professora, ela é a professora associada 1 da Universidade Federal do Maranhão, é professora do programa de pós-graduação em design, lá da UFMA, e também ela é professora do programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal do Pará, UFPA. Membro da International Collective of Research and Design in Children's Digital Books, né? Eu não sei como é que pronuncia esse negócio aqui, Université Stavanger, não sei se é assim. Stavanger. Stavanger, da Noruega. Noruega, é líder do núcleo de pesquisa interdisciplinar em leitura, comunicação, design de hipermídia, desenvolve pesquisas sobre temas como redes sociais, leitura, design da literatura infantil digital e aplicativos de literatura. Então, Cássia, muito bem-vinda aqui no nosso programa, né? E passo a palavra a você para a sua apresentação, para a sua fala, e ao final a gente abre para as perguntas, tá bom? Tá ótimo, professora. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, no nome da professora Marta, para poder conversar um pouquinho com vocês e falar sobre assuntos que eu gosto muito, não é? Os assuntos que estudamos, que desenvolvemos pesquisas, que escrevemos, são sempre nossas grandes paixões. Eu estava falando com a professora, sempre como boa professora, vou dividir um pouquinho o meu trabalho com vocês para que, através de uns slides, para que possamos, para que vocês possam me acompanhar e ficar melhor nossa conversa. Sabe, tudo bem? Sim, estamos vendo a sua apresentação. Só um momento que ela começou do final. Ah. Agora sim, tá tudo bem. Agora começou do começo. Perfeito, Cássia. Então, tá bem. Então, como a professora Marta falou, nós vamos conversar um pouco sobre esses aplicativos de literatura-serviço, tá? E essa questão das ferramentas de interação que contribuem para a questão do incentivo à leitura. Eu dividi nossa conversa em duas partes. Uma eu vou falar um pouco sobre o aplicativo TecTeca e o outro sobre o meu pós-doutorado, que estou em fase final. Aplicativo TecTeca, eu costumo usar esse subtítulo, Pesquisa em Empreendedorismo, porque eu nunca pensei em trabalhar nessa altura do campeonato, onde já estou quase pensando em aposentar da universidade, trabalhar na área de startup e de empreendedorismo. Mas vamos ver como começou com a vida acadêmica, não é? Quando eu fui para Portugal fazer o doutorado, eu fui convidada pela doutora Lídia Oliveira para integrar a equipe do Digimédia, que é o núcleo de pesquisa que ela coordena. E lá, ela que estava com a ideia de formar uma biblioteca digital. A ideia nasceu especialmente devido a uma necessidade familiar. As crianças dela, na época, estavam muito envolvidas com celular, com tablet, e ela não gostava do conteúdo. Então, vamos criar uma biblioteca e, aproveitando o meu perfil, que sou, como a professora falou, bibliotecária, não é? Na graduação, e ela pegou mais algumas pessoas da área de design, da área de sistemas de informação, e criamos o Portal Biblon. Na época, o Portal Biblon ainda era um site estático, livros em PDF, ainda muito rudimentar
para hoje, mas na época era muito interessante e muito avançado, vamos assim dizer. Eu trabalhei em Portugal com ele, na fase de pesquisa, e quando retornei ao Brasil, eu desenvolvi um projeto de extensão, ou, aliás, de pesquisa e extensão, que trabalhava com ele nas escolas públicas, onde vocês podem ver essa figurinha que as crianças estão com os computadores em amarelo. Foi uma fase muito interessante, onde nós demos uma utilidade maior para os laboratórios de informática das escolas municipais, e onde levamos as crianças para, não era aula de informática como eles estavam acostumados, eles usavam as habilidades das aulas de informática, mas lendo, e isso foi uma fase muito interessante, muito boa. Mas eu comecei a perceber que o portal Biblon estava ficando defasado. Tecnologia, a evolução é crescente, exatamente devido aos livros serem PDF. Eu notava que isso não estava mais atraindo as crianças. Aí eu fui fazer uma pesquisa em 2018, esse projeto foi até meados de 2017. Em 2018, eu desenvolvi um projeto de pesquisa onde fui conversar com famílias, educadores e crianças sobre essa questão do uso da internet, de leitura digital, enfim. Mas eu vou trazer para vocês só um recorte, onde, como minha fala vai se envolver crianças, eu vou trazer só a parte das crianças, não é? Então, uma das questões era conhecer o significado e aplicação da tecnologia digital e móvel na vida da criança. Isso aí percebemos. E utilização, eu sempre digo, para comunicação, interação e diversão, para ficar mais bonito, mas na verdade é rede social, jogos e vídeo. Uma grande competência instrumental, algumas vezes maior do que os seus familiares, e uso soberano, de forma independente, e descobre os conteúdos através dos algoritmos ou recomendados por amigos, por coleguinhas, enfim. Com relação à leitura, interesse pelo texto literário, pelo livro impresso, o livro impresso muito presente na casa, na escola, ambiente digital literário completamente desconhecido. Eu estava fazendo uma pesquisa com uma criança, um menino de 8 anos, muito danadinho, tudo ele respondia, tudo ele comentava. E quando eu perguntei sobre livros na internet, ele disse: tia, conheço tudo de internet, mas nunca vi um livro. Essa frase não ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. E agora eu trago aqui, para quem se interessar em pesquisa, que eu estou muito com vontade de descobrir, porque eu notei uma diferença muito grande na questão de gênero. Os meninos, quando eu falava da leitura no livro impresso, eles diziam que era cansativo, que era monótono, que não tinham interesse. As meninas, não, ainda com certo interesse. Mas os meninos, um completo desinteresse e desmotivação para a leitura impressa. Eu tenho como hipótese que são os jogos. Como os jogos são muito dinâmicos, são muito ativos, são uma velocidade muito acentuada, o livro impresso eles acham monótono, mas isso aí é um bom campo para pesquisa. Percebemos também curiosidade pela leitura impressa interativa, quando eu mostrava, e eles diziam que se tivesse um livro desse, eles utilizariam. Então, o que eu colhi de resultado dessa pesquisa? Que faltava algo para as crianças, que faltava uma união entre literatura e esse mundo de tecnologia que as crianças estão acostumadas a usar, e esse mundo dos jogos, dos vídeos e das redes sociais. Então, aí, me deu a ideia de criar o aplicativo Tecteca, que meus filhos brincam no aplicativo. Quem trabalha na startup sou eu e meus 2 filhos, eles de vez em quando brincam comigo, e digo: você dizia, mãe, que ia se aposentar, não demorar a se aposentar depois do doutorado, e queria ficar em casa tomando conta de planta, de seus animais, mas aí eu não acho que não vai ser, não é? Porque descobri essa nova paixão, que é o aplicativo Tecteca. Ele vem da junção da tecnologia e da biblioteca, é um aplicativo de assinatura de histórias infantis interativas para crianças até 10 anos. Ele atende à necessidade dos pais de oferecer esse conteúdo educativo cultural,
e através de uma assinatura, e ao mesmo tempo leva até as crianças literatura aliada com esses recursos tecnológicos, fazendo com que a leitura volte a pertencer, a estar presente na rotina das crianças. Como eu disse, nós somos uma startup e hoje nós participamos do programa Inova Maranhão, que é um programa da Fundação de Amparo e Pesquisa daqui do estado do Maranhão. O que é que nós temos? Temos a página do livro, onde a criança tem a oportunidade de interagir, ele que dá movimento, ele vai tocando nos personagens, então ele vai ter narração, ele ouve ou a criança lê, o gatinho tomou o leite, então ele tem que clicar no gatinho para o gatinho se alimentar, só depois disso ele consegue mudar de página, não é? Então o leitor, ele tem um papel de protagonista, e isso eu percebo que encanta muito as crianças, essa parte do movimento, desse controle em cima da ação do texto. Tem a parte do perfil, onde eles têm uma página pessoal, o perfil é representado por esses bonecos. Eu tive muito cuidado de trazer minhas pesquisas, meus estudos, tudo para o Tecteca. Tudo que tem aqui foi estudado, foi pensado de um modo mais científico. Por exemplo, não colocamos nenhuma possibilidade da criança colocar foto. No Biblon, eu dizia muito isso para as crianças não colocar foto, inclusive eu estimulava para colocar o seu ídolo preferido, jogador de futebol e tudo, mas quando nós percebíamos, eles tiravam, colocavam foto dele. Às vezes botavam um gatinho na frente, seu animal de estimação, mas o rostinho. Então, aí na Tecteca não tem essa possibilidade de colocar foto. E com as estratégias de gamificação, as crianças vão ganhando recompensas e podem alterar este avatar na medida que elas vão lendo, elas vão ganhando mais possibilidades de customizar o seu avatar. Aqui é o perfil, não é? Onde tem algumas informações. Isso aqui é como se fosse uma página do aplicativo Tecteca, onde as crianças colocam as informações. Tem a página do livro, onde tem a leitura em comunidade. Isso que eu estudei muito durante o portal Biblon, essa questão do contágio, os comentários, a leitura que uma criança faz estimula as outras. Agora, tem uma comunidade de leitores, mas eu chamo a atenção que não há nenhuma interação entre as crianças, interação síncrona de maneira nenhuma, tudo é muito controlado para que não haja problemas conosco, não é? E problemas também com as crianças. Então, aqui vocês podem perceber, a página do Euzinho da Silva mostra as leituras, não é? Que ele fez, que ele já fez, e os amigos que ele tem. Aqui vocês percebam 10 leituras e os amigos. Os mediadores sociais da leitura, eu percebi durante o meu doutorado que numa rede, numa comunidade de leitores, tem aquelas pessoas que exercem mais influência, são os que movimentam a rede, que eu chamei de mediadores sociais da leitura. E eles têm uma influência pelo contágio. E foi interessante porque eu percebi que até um comentário negativo também influencia. Se o Euzinho coloca, não gostei do livro A Bruxinha Lelenzinha, mesmo sendo um comentário negativo, acaba estimulando a leitura. E agora, esses comentários, eles são pré-estabelecidos. No começo era o comentário livre, a criança poderia digitar e escrever o que quisesse. Mas eu comecei a ficar preocupada, eu não estava satisfeita, eu não estava tranquila com isso. E apesar de usarmos a inteligência artificial para bloquear algumas palavras, mas enfim. Agora são comentários pré-estabelecidos. Numa coluna tem, eu gostei, na outra da história, do final, da ilustração. Eu não gostei, então a criança junta, faz tipo um quiz e vai juntando. É uma maneira dela se expressar, dela mostrar seu comentário sobre o texto que leu, mas não escreve porque é perigoso. E também ele pode votar, 1 estrela, 2 estrelas, enfim, sobre o seu livro. Então, aqui é uma página ainda do perfil, onde mostra os livros que a criança leu. A segurança, como eu falei, é uma preocupação muito grande, não é? Essa questão do conteúdo.
proibir essa interação síncrona, então um usuário não fala de maneira nenhuma com o outro, ele vê o perfil do outro, eu vejo o perfil do euzinho, eu sei o que ele leu, eu sei o troféu que ele ganhou, eu sei como ele está representando o seu avatar, mas eu sei se ele gostou ou não de tal livro, mas não converso com ele. Isso porque preservamos para que as crianças, uma preocupação que eu percebi dos pais, que elas tenham diversão e segurança no seu lugar. E também fizemos o controle parental. Então, aqui, a família decide se quer livros de terror, livro de fantasia, a faixa etária, isso porque também, conversando com alguns pais, percebi que algumas famílias, dependendo dos seus valores, não gostam de tal temática. Então, eu, como curadora do aplicativo, eu penso um pouco diferente, eu coloco um arsenal de livros, mas a família é que decide o que seu filho vai ler. Aqui é um pequeno filmezinho que vai mostrar o aplicativo, como é que ele funciona, os livros divididos por categorias, aqui a criança vai clicando, vai dando movimento, aí vai mudando a página. Tem também a narração, mas eu tirei a narração, que às vezes pesa e demora. Tem aqui, as crianças vão ganhando, não é? As recompensas na medida que vão lendo. E a Tecteca está disponível para iOS e Android, tem também nossas redes sociais, que vocês podem nos acompanhar. Tem uma parte gratuita, porque eu, como educadora, eu costumo dizer que se eu conseguir, na parte gratuita fica um livro por mês, todo mês o livro muda, e tem sempre um livro disponível. Então, eu digo, se eu conseguir com que as crianças leiam um livro por mês, eu já me dou por satisfeita. Então, tem essa parte gratuita e tem a parte de usuário premium. E a partir da Tecteca, a Tecteca começou no início de 2019, e foi a época que eu fui fazer o meu pós-doutoramento na Universidade de Aveiro e aproveitei para trabalhar a Tecteca, até para fazer uma comparação com o mesmo universo. Quando eu estudei o portal Biblon, eu estudei em Portugal e em São Luís, então minha ideia inicial era estudar a Tecteca tanto em Aveiro quanto em São Luís. Então, o objetivo era analisar essa experiência e o comportamento do usuário nesse processo de leitura do que eu chamo de aplicativo de literatura serviço. Aqui é uma foto da Universidade de Aveiro, que eu sou apaixonada. Aí, com relação ao pós-doutorado, eu vou trazer um recorte também dos resultados, um pouco do referencial teórico, para vocês entenderem o que é isso que eu chamo de literatura-serviço, um pouquinho da prática da leitura das crianças e a parte relacionada à Tecteca, que são os hotspots e a experiência de interação. Eu comecei a ficar muito intrigada sobre essa questão de livro, o livro digital, o livro interativo, o livro eletrônico, o livro digital interativo, especialmente quando eu ia conversar com os pais e alguns educadores, que eu falava em livro digital, eles pensavam em um livro em PDF, não é? Como eu disse, as crianças tinham esse imaginário e os adultos também. Então, isso começou a me intrigar muito. E aí comecei a me questionar o que é o livro na tela e estudar sobre isso. Então, o livro na tela, ele se apresenta dentro do que nós chamamos da cyberliteratura, onde temos a hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, participação e a linguagem de programação. É um mix, não é? Que onde junta tudo isso. E, ultimamente, a maior forma de apresentação é através dos Steams e dos apps. Aí eu fui estudar Wharton, onde ele falava sobre informação serviço, que isso eu gostei muito desse termo, o que ele chama de serviços informacionais que são oferecidos pela mídia, que nunca estão acabados, que sai uma matéria, vamos supor, no jornal, as pessoas comentam, as pessoas agregam valor a essa matéria, então isso ele chama de informação-serviço. E também na época que eu estava fazendo doutoramento, eu gostei muito quando eu li o trabalho do Primo, que ele fala do livro como interagente numa comunidade de leitores. O livro é um objeto, mas ele consegue atrair leitores para si,
atrair, chamar a atenção da comunidade para si, e até, eu percebi isso no meu doutoramento, mexer com essa rede social. Então, ele diz que o livro é um interagente. Aí eu conheço esse termo, literatura-serviço, a primeira vez que eu falei sobre ele foi numa conferência aqui em São Luís, num congresso internacional sobre história do livro, que depois resultou num livro, onde ele está publicado, e recentemente, agora ainda nesse ano 2020, eu publiquei um artigo na revista Letras, que também tento descrever um pouco o que eu penso sobre literatura-serviço. Então, esse mix, não é, de narrativa literária, vídeo, jogo, redes sociais, é essa junção dessas ferramentas que as crianças usam. É um produto inacabado, imaterial e todo o tempo em processo, resulta muito dessas interações, desse agregado de valor que as pessoas vão construindo, passam a ser um instrumento de ação, eu atuo em cima do livro, é uma experiência vivida online e estimula essa formação de laços relacionais, que são essas interações. É interessante, ainda no doutorado eu percebi que as crianças formavam um grupo de literatura, grupo de poesia, grupo de literatura da turma tal. Então, a literatura-serviço, ela faz esses laços relacionais. E aí eu vou buscar um pouco algumas falas, como do Chartier, que ele falou no livro sobre o leitor e o navegante, se não me engano, que na era de multimídia poderia ocorrer essa liberação da tirania, não é, do livro-objeto. Também o Teixeira nos fala que a história contada por meio de hipermídia é um novo tipo de narrativa. Também a autora fala sobre essa questão dessa troca invisível que ocorre entre autor, leitor, 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 texto, leitor, enfim, que é essa parceria que é estimulada dentro da literatura-serviço. Eu gosto muito dessa fala, o livro é o que o livro faz, não é da copy. Então, o livro, ela defende que o livro não deve ser determinado, conceituado pelo livro, mas, enfim, pelo que ele produz, pelo que ele pode fazer nas pessoas. E o Arevalo fala sobre a questão do livro como sistema, do livro como uma plataforma de serviços. Também o Gordon Garcia fala do livro como esse sistema de interpretação. E engraçado que depois que eu conheci o termo literatura-serviço, eu conheci o Hidalgo, que é ele tem uma empresa nos Estados Unidos, mas se não me engano, acho que ele é espanhol. Que ele fala que haveria essa mudança do livro como produto para o livro como serviço. E aí eu defendo que o que nós temos hoje, especialmente no âmbito da literatura infantil, é a literatura-serviço, que é esse conteúdo literário apresentado em ambientes de hipertextualidade, interatividade, multimodalidade, valendo-se da construção social, de trocas de interações, que somadas às referências de cada indivíduo, às suas experiências individuais, transformam essa experiência emocional do interagente, que eu não chamo leitor, chamo interagente, durante essa atividade de leitura e escrita online. Agora, com relação à parte mais empírica da pesquisa, a prática de leitura, eu trouxe isso aqui só para comparar um pouco. Deixa eu só fazer uma explicação. Como eu disse no início, eu deveria fazer essa pesquisa no Brasil. Quando eu voltei de Portugal, foi a época da pandemia, eu só fiquei com a pesquisa em Portugal. Assim que acabar, assim que pudermos, espero voltar às escolas e aplicar a pesquisa aqui em São Luís. Mas eu trago um pouquinho da pesquisa em Portugal para nós fazermos a relação, mesmo com aquela pesquisa de 2018, para ver como é um pouco diferente. As crianças de Portugal, eu pesquisei crianças relacionadas com a quarta, quinta série aqui no Brasil. Elas usam, somente 12% usam formato estático, elas ainda usam o livro PDF, usam muito em site, pouquíssimos uso em aplicativos, que lá eles chamam aplicações. Só 33% desses 12% é que usam aplicativos. A frequência de leitura é baixa, muito baixa.
E o motivo, quem usa o livro digital, o motivo principal é a narração, que estimula a leitura, e continuam também recebendo indicações de amigos e de famílias um pouco, mas o grande número é de amigos e os professores, os educadores, com pouca influência sobre essa questão dos alunos. Aqui eu fiz uma adaptação do trabalho do Douglas, que é um designer que também estava estudando em Portugal na época, que ele tirou os hotspots, as ferramentas, não é, de interação dos aplicativos. Ele estava estudando métodos de avaliação de aplicativo de literatura infantil. Então, de uma maneira geral, os aplicativos de literatura infantil têm essas ferramentas. Mas, quando eu fui, essas ferramentas que são descobrir amigos, perfil, selecionar livro, informação relacionados, abre livro, animação e narração. Quando eu fui trabalhar em cima do Tec-Teca, eu percebi que nós temos mais algumas ferramentas, como a questão da construção do perfil, que pode mudar essa aparência do perfil, e na medida que a criança vai lendo, ela vai ganhando acessórios para o seu perfil. Por exemplo, se ela lê o livro do gatinho, ela ganha um gatinho para ficar como o bichinho de estimação do seu avatar. Tem a biblioteca, que mostra suas leituras, tem os troféus que ele ganha a partir das leituras, tem os acessórios, novamente, que são decorrentes da biblioteca, tem a parte dos amigos, que ele pode seguir e procurar alguns amigos, e tem a parte de avaliação, onde eles avaliam o livro, fazem comentários e leem comentários. Aqui eu trouxe uma análise dessas ferramentas. Eu conversei com as crianças sobre a experiência, que tipo de sensações, a experiência do usuário, eu trabalhei no sentido de que sensação, que sentimento a manusear aquela ferramenta lhe passava. E esses amarelos são os que teve maior destaque, e eu chamo a atenção a construção do perfil, personalizar avatar, minha biblioteca, troféu e ler comentários. Ler comentários, apesar de não ter tido uma avaliação positiva tão boa, mas eu trouxe para cá destacando que ler comentários não teve nenhuma sinalização negativa. Mais na frente eu vou falar por que isso é interessante. Então, fazendo análise dos resultados, a questão do perfil do leitor, é porque ele promove individualidade, representatividade, a sensação de pertencimento àquela comunidade. E o perfil do leitor, o avatar, como ele se apresenta, mesmo que seja um boneco lhe representando, mesmo que seja uma cor que lhe representa, esse visual, ele funciona como um atrativo para as relações e condicionante para as interações, e também motivador para empatia, para comunicação e para influência. Eu trago aqui uma citação da Recuero, onde ela diz: aqui os avatares, a construção do perfil, são construções plurais de um sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade. E eu quero chamar a atenção, como eu disse, com relação ao avatar da Tec-Teca, que ele não tem gênero, as cores é verde, amarelo, azul, como vocês viram, então, para não ter muita identificação e realmente ser uma representação de um personagem, vamos assim dizer. Com relação à biblioteca, isso aqui eu achei muito interessante. Eu, particularmente, achava que isso não ia ter tanta experiência positiva, mas foi um dos que mais teve, não é? Então, na biblioteca, as crianças se sentem, na medida que ela lê um livro, aquele livro vai ficar anexado à sua biblioteca, a capa do seu livro. Então, eu percebi que isso é a relação com sua biblioteca de livros impressos. Assim como as crianças têm a sua biblioteca de livros físicos, elas gostam de ter o livro digital representado no seu perfil, esse repertório de leitura exposto. Isso lhe dá potência, não é? Lhe dá valor dentro da rede social e representatividade. E é muito interessante, porque isso é trabalho contágio social entre os atores da rede social. Aí eu trago essa citação da literatura científica que diz: tudo que fazemos ou dizemos isso tende a verbalizar por nossa rede, exercendo um impacto sobre nosso amigo,
e amigo do nosso amigo e mesmo os amigos dos nossos amigos. São os 3 graus, não é, de contágio. Então, isso é muito interessante dentro das práticas de incentivo à leitura com crianças. E aí, lembra o que eu falei lá, que ler comentários das crianças não teve nenhum resultado negativo? É exatamente isso. Eles gostam. E também, como os amigos são seus grandes influenciadores e fazem recomendações, eles gostam de ler, de saber o que a opinião do amigo sobre determinado texto. Com relação aos troféus, onde nós trabalhamos um pouco da gamificação, ainda está muito incipiente, mas são os desafios, são as vitórias, que eles trabalham muito nos jogos. E isso faz com que a leitura se torne mais informal e também uma ferramenta para motivação, não é? E aí eu trago uma fala do nosso professor, Almeida Júnior, onde ele diz que as mudanças mais significativas relacionadas às práticas de leitura estão associadas ao protagonismo do leitor. Então, eu penso que o troféu é uma representação desse protagonismo, não é? Quanto mais ele lê, ele ganha o troféu, quanto mais ele mexe, nós estamos fazendo uma nova versão agora do aplicativo, quanto mais amigos ele tem, ele vai ganhar troféu, quanto mais ele customiza seu avatar. Então, quanto mais ele é protagonista dentro da Tecteca, mais ele ganha troféus. O que eu trago de conclusão dessa parte da minha pesquisa? Que os aplicativos de literatura serviço, por usar essas ferramentas, por usar esse dinamismo, por ter comunidade de leitores, oferecem pontos relevantes para essa prática da leitura literária da geração alfa, desse público que nós trabalhamos, que são crianças até 10 anos. E recomendamos que os mediadores de leitura, aí eu chamo professores, famílias, de inserir a cyberliteratura na comunidade, no dia a dia, na rotina das crianças, como uma forma de trabalhar, de estimular a prática de leitura e também as competências literárias, não é? Eu percebi que o livro, mesmo tendo aquelas diferenças com relação a gênero, mas o livro impresso está muito presente, mas o livro digital não. E mesmo quando a criança usa o livro digital, o mediador, a família, o professor não está junto. Então, é interessante que o mediador se mostre mais presente na mediação, na interação do livro digital com a criança. E finalizo dizendo que a leitura nos aplicativos de literatura serviço deve ser usado para a prática do edutainamento, que é esse mix do aprendizado informal com o entretenimento, não é? Brincando, se divertindo num aplicativo, a criança aprende, a criança desenvolve prática de leitura. Então, é esse mix que eu penso que está faltando muito para as nossas crianças, para que não cresçam vendo o celular como um entretenimento de conteúdo supérfluo, de que não tenha nenhum conteúdo interessante para a sua vida pessoal, familiar, ou então mesmo como estudante. Aqui eu tenho alguns trabalhos que eu publiquei recentemente, que é onde eu trabalho, que é onde eu estudo, discuto a literatura infantil com a questão da literatura serviço, que foi esse da revista de letras, que saiu recentemente. Também teve esse da Páginas AB, que é uma revista de Portugal, que saiu no final de 2019. E também um livro onde eu trabalho a questão da Tecteca como uma ferramenta para o aprendizado informal e para o edutainamento. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E, mais uma vez, agradeço o chamado. E é muito bom estar aqui com vocês. Muito interessante estarmos juntos conversando. E agora vamos conversar, não é? Eu já falei muito, agora eu quero conversar com vocês. Obrigada, Cássia, pela sua apresentação, né? É muito interessante esse aplicativo que você desenvolveu, né? Muito legal. E como é que você entende a interação do leitor com o livro digital, né? Como é que você está vendo isso? Muito bacana. Eu vou abrir aqui para as pessoas, para perguntas, para comentários. Pessoal, quem quiser, então, pode se inscrever aqui no chat, ao lado, que
a Cássia vai respondendo as perguntas. Deixa eu te perguntar, Pois não. começando, né, Cássia? Sim, professor. Esse termo que você está trabalhando agora, literatura-serviço, que faz, como você explicou, né, um mix do entretenimento e da interação do objeto com o sujeito, com a pessoa, Sim. no caso, os meninos, né? São meninos de até 10 anos, né? Sim. E você trouxe aí alguns autores que já trabalham com isso, mas aqui no Brasil, Cássia, eu acho que você é pioneira nesse. Eu não sei, você me corrija, né? Tá. Eu não sou dessa área de pesquisa, mas eu não vi na nossa literatura, tirando as suas publicações, o pessoal trabalhando com esse termo. Você gostaria de comentar conosco sobre isso? Não, ainda não temos, como eu disse, eu conheço o termo 2018, ainda muito incipiente, não é com base em poucos livros, quando na parte do referencial teórico do meu pós-doutorado, realmente foi que eu aprofundei, onde eu conheci outros autores, que eu conheci o Hidalgo, que foi muito interessante. Eu, assim, quando eu li o trabalho do Hidalgo, eu digo, não é possível, é exatamente o que eu penso. Isso, pô, pesquisador, você sabe que isso é muito legal, não é? Você se sente assim, mais convicto, poxa, eu não estou de todo errado. E trocamos figurinha até hoje, e é muito legal isso. Mas ainda não, ainda é um termo em estudo. A literatura em aplicativos é tudo muito novo, não é? É tudo muito inédito também, muito inédito. E, então, tudo precisa ser construído. E uma das coisas que me incomoda muito é essa confusão de terminologia, que não se entende bem sobre o que eu estou falando, não é? O livro em PDF, ele é um livro digitalizado, ele não é um livro digital. Então, mas ainda isso ainda não está sedimentado, não é? Nem na comunidade científica, nem na comunidade de uma maneira geral. Mas eu espero, mais tarde, que esse meu estudo dê frutos, não é? E mais pessoas usem, mais pessoas estudem e pesquisem, enfim, que o coletivo contribua muito para esse termo. Professora, não estou ouvindo. O microfone, eu acho que está. Seu Sim. microfone está desligado. Liguei agora. Tem isso, né? Às vezes a gente Sim. desliga e depois esquece de religar. Então, a gente tem algumas pessoas te parabenizando aqui pela Muito obrigada. pesquisa, a Eloá, que diz parabéns pela pesquisa e aplicação, a Cláudia Regina Targa Miranda também te parabenizando, e ela tem uma pergunta. Pois não. Cláudia, você quer fazer? Quer que eu faça? Pode ligar o seu microfone, Cláudia. Oi, professora. Olá, Cláudia. Oi, professora Tudo bom, Marta, professor Osvaldo. Boa tarde, pessoal. Eu estou encantadíssima com isso. Ai, que bom. Eu sou professora de leitura também e também dou aula para o ciclo 1. E eu Sim. trabalho um pouco com leitura, mas eu uso muito PDF. E eu realmente nunca tinha conhecido um trabalho tão maravilhoso assim. Fiquei encantada. Eu queria saber, os índices que a senhora apresentou são índices realmente muito baixos ainda, né? Sim, Os sim. nossos alunos ainda leem muito pouco. Mas eu queria saber quanto isso aumentou, se é que houve um aumento, acredito que sim, agora nesse momento da pandemia, se as crianças estão interagindo mais, porque a Tá. gente percebe que eles estão mais tempo em casa, Casa. talvez eles podem usar esse tempo para Sim, leitura ou para jogos. Era isso que eu queria saber. tá. Olha, Cláudia, primeiro eu queria só fazer, antes de responder a tua pergunta, recentemente saiu um trabalho do professor Edgar. Depois eu coloquei meu e-mail, mas depois a professora também tem. Você pode entrar em contato comigo. Eu gostaria muito de lhe mandar esse trabalho. É um trabalho do professor Edgar, ele é da área de design, que é sobre uma plataforma chamada Elefante Letrado. Não sei se você conhece. É uma plataforma de livros
para criança, nessa faixa etária também, mas são livros em PDF. O que o professor Edgar pesquisou é que realmente o livro PDF não encanta, não traz muito atrativo para a criança. Eu penso assim, eu sou totalmente a favor do livro impresso. Muitas pessoas perguntam, professora, você é bibliotecária, está desprezando o livro impresso? Não, de maneira nenhuma, mas eu penso que podemos trabalhar esse erro, não é? Exatamente o momento de tirar a criança do celular, de fazer uma leitura com ela com o livro em papel, na hora de dormir, não levar o celular, então leve o seu livro impresso, enfim. Mas o livro, para ele sair do papel, perder todo esse fantasioso que temos, essa sensação que temos de tocar, de passar a página, do cheiro, que é uma coisa muito forte em nós. Quando nós perdemos isso, nós temos que dar outras coisas. E o livro em PDF, você tira esse significado do livro e não dá nada, é uma coisa parada, estátil. E isso para criança pequena é muito difícil, é complicado, por isso que eu estou dizendo, posso lhe mandar esse texto do professor Edgar, que ele mostra que realmente é quase que inviável trabalhar com a criança pequena com o livro em PDF. Para isso que o livro digital, o interativo, ele encanta mais. Com relação à sua pergunta, se houve uma incidência, um maior uso, houve. O Tec-Teca, assim, às vezes eu me acho muito pretensiosa e meio doidinha mesmo de ter criado a plataforma, porque, como eu digo, poderia estar mais quieta em casa descansando, mas não paro. Enfim, já foi feito muitas propostas para nós, para colocarmos o livro em PDF. Não quero. Barro, já teve editores, agora nós estamos trabalhando com algumas editoras de fora. Temos uma editora Barbatana que trabalhamos muito, que pensa igual a gente, procurando trabalhar editoras que têm o mesmo pensamento nosso. Porque livro em PDF, eles me pedem para eu colocar, eu não vou colocar. Assim também como propaganda, não vou colocar. E com a pandemia, houve uma procura, como eu sou do Maranhão, uma cidade pequena, sempre trabalhei com literatura, muita gente me conhece, sou professora do curso de biblioteconomia, então as escolas que têm bibliotecário correram para mim, não é? Professora, me ajude, e como posso trabalhar a leitura com as crianças em casa? Aí nós fizemos algumas parcerias com escolas, particularmente com 3 escolas. E houve um acréscimo muito grande mesmo, as crianças lendo, os pais baixando e tudo. Mas, vou contar até um segredo, eu estou querendo tirar essa parceria um pouco, porque eu não desejo que a Tec-Teca seja usada como um instrumento de sala de aula para leitura bem instrumental. Acaba de ler, responde algumas perguntas, tem que ler obrigado de tal página a tal página, ou tal livro, e trazer na segunda-feira. Nós pensamos o aplicativo Tec-Teca para estimular a leitura de lazer, a leitura de quando a criança está em casa, jogando. Eu sou pretensiosa e digo que eu quero disputar com o YouTube, não é? Então, ao invés de estar no YouTube, está vendo a Tec-Teca. E eu tenho lido muito sobre isso, tem umas plataformas como Árvore do Livro, Bamboleio, que usam a literatura em PDF, dessa forma bem instrumental, e também não gosto dos resultados, tá? Tem uma plataforma que a criança só pode ler aquele livro, ela está com um aplicativo na mão, mas a professora recomendou livro X, ela não pode ler outro livro, ela só pode ler aquele livro. Tem uma plataforma que determina a criança para ler um livro de 14 páginas, tem que ser em tempo X. Se a criança lê rápido, a prontidão dela é diferente, ela lê rápido, aparece uma janelinha, você não lê o livro todo. Não, eu particularmente não sou muito a favor, e então eu estou com muito medo do que a escola vai fazer. As escolas voltaram agora e eu hoje até andei conversando com algumas mães, que eu faço muito isso, telefonar para os clientes e dialogar e saber o que estão achando. E acho que ano que vem essas parcerias ou fica na biblioteca como instrumento
para trabalhar o incentivo à leitura, mas em sala de aula, com uma forma instrumental, eu não pretendo. Espero ter respondido, Cláudia, e depois podemos conversar mais, tá bem? Eu lhe mandei esse texto. Obrigada, Cássia, Cláudia. A gente tem aqui a Ilana, que também te parabenizou pelo trabalho e pesquisa, e também gostaria de fazer uma pergunta. Ilana, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Parabéns, professora Cássia, pela apresentação. Eu já havia visto o Tec-Teca como indicação. Que bom! E eu já tinha dado uma olhadinha nele e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu percebi que o Tec-Teca, ele tem, assim, uma indicação de faixa etária a partir dos 5 anos. A senhora pretende também voltar para o público mais infantil? Porque a gente vê hoje um estímulo muito grande, né, das crianças com o digital, com o celular. Eu tenho até a experiência própria de ter crianças de 3, 2 anos com o celular na mão. E para tirar desse YouTube, né, difícil. Exatamente. Então, assim, seria uma forma de estímulo também, né, para elas. Mas como a senhora vê isso e se pretende para uma implantação futura, né, acrescentar também esse público-alvo? Tá. Olha, nós vamos... O grande problema e também fantástico é que sempre temos que estar mudando o aplicativo. O aplicativo está na primeira versão, uma versão ainda muito pobre, com poucos livros, mas a partir porque tudo foi feito com iniciativa caseira. Eu, meu filho e minha filha, não é? Inicialmente, eu ia fazer a Tec-Teca somente para minhas pesquisas, para trabalhar com as crianças, trabalhar com escola pública, que eu adoro, levar para as escolas públicas, apresentar um projeto aqui na UFMA e tudo. Eu ia fazer só isso. Porque, como eu disse, o Portal Biblon ficou muito defasado, e eu não poderia mexer no Portal Biblon, porque como ele foi feito na Universidade de Aveiro, eu tentei comprar os direitos sobre o portal, mas a Universidade de Aveiro não liberou porque é um produto dela, não é? Eu digo, então vou ter que partir para fazer o meu. Então era só mesmo para minha pesquisa. E é essa versão que ainda está. Então, por isso que tem a faixa etária de 5 anos, porque eu iria para a escola para trabalhar com as crianças. Mas agora ele vai sair uma versão até o final do ano, onde nós vamos trocar isso. Eu não estou gostando dessa questão de faixa etária, nós vamos trocar por faixas de capacidade de leitura, pré-leitor, já alfabetizado, porque a idade não diz muito, não é? O que diz é a prontidão, é a capacidade de leitura da criança. E eu penso que ali tem livros para criança de 3 anos, tranquilo, não é? Então, fica limitador essa questão de 5 anos, mas a ideia foi porque eu ia para a escola. Como eu ia para a escola, nós íamos pegar essa faixa etária, então foi por isso. Mas vai sair uma versão e já vai sair um pouco mudado, tá bem? E sua filha sua criança já chegou a experimentar? A minha afilhada não, na verdade eu tenho pouco contato com ela, né, devido à pandemia. É a afilhada. Isso, mas eu pretendo levar isso para ela porque eu estou tentando estimular a leitura de N formas, né? Eu percebo que quando ela fica muito irritada, assim, dentro de casa, ela começa a utilizar muito o YouTube, enfim. E aí isso ainda causa mais ansiedade, mais irritabilidade na criança, né? Mas, enfim, e um comentário sobre essa faixa etária, eu já vi alguns estudos, e realmente é muito difícil a gente indicar a faixa etária, né, para criança. Sim. E eu acho que essa competência leitora seria uma estratégia muito interessante. Parabéns pela pesquisa. E eu também ia comentar sobre, que eu vi no site, para empresas, né, como que funcionaria isso, mas a senhora já se adiantou e já explicou também sobre a escola, e eu tinha pensado mesmo voltado para a biblioteca, não como um instrumento de sala de aula. Sala de aula, eu particularmente não quero. E para a biblioteca, sim, porque penso que a biblioteca precisa se reinventar. Eu fiquei muito preocupada com as bibliotecas escolares agora, nessa época de pandemia, e fiz até um projeto do Clube Virtual de Leitura, passei para minhas alunas, essas que me procuraram. Gente, vamos trabalhar a leitura à distância, porque
A primeira coisa que fecha numa escola é a biblioteca, não é? E a escola está passando por um momento muito difícil, realmente, não temos como... Hoje mesmo eu conversei com uma mãe, e ela, porque tem a parceria com a escola, e como eu estou querendo tirar a parceria da escola, eu disse, eu vou conversar com as famílias e escutá-las, e ver o que é que elas vão me dizer. E a mãe me disse, mas minha filha não está mais na escola, ela vai perder o aplicativo, então a escola está sofrendo muito. E aí a primeira coisa que fecha é a biblioteca. Então, eu penso que as bibliotecas escolares precisam se reinventar um pouco, e acho que a inclusão do acervo, que isso também foi um aprendizado, de o tempo inteiro para meus alunos, teve que chegar uma pandemia para vocês perceberem como é interessante ter conteúdo digital. Então, na biblioteca, eu acho que vai ser muito interessante e viável e muito prazeroso para as crianças, mas em sala de aula, não. Muito obrigada. Que é isso. Obrigada, Cássia. Obrigada, Ilana. Nós temos aqui um comentário da Mireles. Mireles, você quer que eu leia? Quer falar? Boa tarde. Professora Cássia, só agradecer pela pesquisa, excelente, é uma inspiração mesmo. A gente lá em Cuba tem muitos projetos de promoção da leitura para criança, adolescente, na universidade também. E a gente, como prática, né, vai mais para uma leitura mais técnica, né, e acadêmica, e às vezes, por exemplo, nossa intenção lá na Biblioteca Central, com um projeto que temos, é incentivar a leitura, a literatura mesmo, entre os estudantes universitários, e formar eles como promotores de leitura lá na Faculdade de Comunicação, né? Sim. Com profissionais da informação. Mas eu não conhecia, assim, ainda não conheço uma iniciativa deste tipo, né? E eu achei super interessante. Lá, eu acho que a gente já com a experiência que temos nos desenvolvimentos de projetos de leitura nas crianças e nos adolescentes, eu acho que, e também com as oportunidades nos desenvolvimentos de tecnologias e aplicativos educacionais, eu acho que seria um cenário ideal para desenvolver este tipo de aplicativos. Eu achei super interessante. Eu vou compartilhar depois o título da pesquisa com a diretora do projeto, porque lá tem uma pesquisa de doutorado, está mais focada nos estudantes universitários, né? Mas quem sabe se serve, né? Como inspiração para nesse tipo de projeto que se está desenvolvendo lá. Eu agradeço muito a ter participado, sinceramente. Parabéns. Tá, muito obrigada. Olha, eu estou à disposição, tá? E o meu e-mail é facílimo, é cassia.furtado@ufma.br, mas a professora Marta tem, e também tem meu celular, a professora pode disponibilizar, e é muito interessante para mim, e agradeço a divulgação, e peço que vocês puderem divulgar o aplicativo, fazer uma experiência mesmo nessa parte gratuita, não é? É interessante, é bem bonitinho. Eu não posso falar, não é? Porque eu sou suspeita. Eu gostei muito, sinceramente. Eu vou compartilhar também seu contato com o professor de estudo da leitura da Faculdade de Comunicação, ele que está desenvolvendo seu doutorado na área, né, nessa temática. Que ótimo. Tá bem, pode me procurar para trocarmos figurinhas. Obrigada. Obrigada. Tem um comentário aqui da Fabiana. Fabiana, por favor, pode falar, pode abrir seu microfone, Fabiana Sala. A Fabiana, não sei se ela está com algum problema com o microfone, ela parabeniza você, Cássia. Sim. E ela diz o seguinte: seu trabalho também é uma excelente oportunidade para o uso das bibliotecas escolares, que precisam inovar e atender a demanda da geração dos nativos digitais. A Fabiana, ela está trabalhando a pesquisa de doutorado dela com o Cláudio Marcondes. E lógico, o tema dela é biblioteca escolar, então, obviamente, ela tem, vamos dizer assim, um interesse particular, né, no desenvolvimento da pesquisa dela.
Sim, quando a minha ideia, essa pesquisa que eu fiz em Portugal, eu voltei, foi muito interessante, eu voltei numa escola onde eu tinha feito a pesquisa com o Portal Biblon, que por sinal foi a escola que meu filho estudou lá em Portugal. E eu trabalhava nas escolas, né, e dentro das bibliotecas também. Eu sempre procurei levar muito para a questão da biblioteca. E quando eu retornei com o Biblon, eu levava para o laboratório de informática, porque era em PDF, era o único lugar da escola que tinha computador, eram os laboratórios e tal. Mas a ideia agora, com o Tecteca, era trabalhar na biblioteca. Eu iria fazer a pesquisa com as crianças na biblioteca, junto com os bibliotecários, mas, como eu disse, com a pandemia ficou tudo parado. E não temos... Ano passado, começou a ser feita uma experiência numa escola daqui, mas foi uma época que eu não estava, eu estava em Portugal. Mas os meus filhos, a Jéssica e o Eugênio, trabalhando junto com a bibliotecária Silvana, começaram a fazer com Hora do Conto na escola. Não é? Inclusive, foi até uma fase de teste que estávamos passando, e era interessante, e as crianças gostavam muito, não é? E tinham muito interesse, e como eu disse, eu não participei, mas eu lembro a Jéssica me dizendo que as crianças pequenas chegavam com um pedacinho de papel e uma caneta e diziam para ela: tia, anota aqui como é o nome do aplicativo para eu levar para o meu pai. Então, eu acho que tem grande potencial dentro das bibliotecas, deste papel de modernizar um pouco a biblioteca escolar, que, como eu disse, eu estou com muito medo do que pode vir a partir de agora em relação às nossas bibliotecas escolares, que já não temos um papel muito... Não é um papel, que já não temos uma representatividade, um significado dentro da comunidade escolar, junto aos pais, tão grande, não é? E com a pandemia, que ficou tudo mais complicado, tenho lido, foi feito um protocolo de como usar os livros, agora, quando voltar às aulas, mas as bibliotecas precisam se reinventar, as bibliotecas escolares precisam se aproximar mais desse universo das crianças, porque senão vai ficar complicado. Obrigada, Cássia, obrigada, Fabiana. Acho que não temos mais aqui, Cássia, nenhuma questão, né? Alguém mais? Se alguém tiver, que coloque agora aqui no chat, gente. Bom, Cássia, eu queria dizer que essa sua pesquisa, ela é muito importante para o país. Por quê? Como você já destacou agora, até na resposta para a Fabiana, né? Sem dúvida, a biblioteca escolar, né, no contexto brasileiro, não é valorizada. Quer pelos agentes, pelos atores que estão ali na escola, quer pelos governos, né? Infelizmente, porque a biblioteca escolar ela deveria ser super incentivada justamente para promover a leitura, para fazer dessas crianças leitores, né, e leitores críticos, né? E infelizmente nós não temos isso no Brasil. E hoje, quando a gente olha as ferramentas, as plataformas, as possibilidades que nós temos, né, você citou o YouTube, mas a gente tem uma infinidade, os jogos, enfim, de coisas, né? Então, a leitura, ela precisa ser prazerosa para essas crianças. Sim. Então, nós precisamos, sim, quanto profissionais da formação, se preocupar com isso e criar ferramentas, criar aplicativos, porque os nativos digitais, eles lidam só com isso, eles não... É verdade. Então, não temos, como a Ilana disse, né, ela percebe que a afilhada dela às vezes fica agitada e ela resolve como essa agitação? Acessando o YouTube, acessando... Não é? Então, assim, o seu trabalho... Que aí, professora, a leitura de um livro iria deixar a criança, como ela disse, a criança às vezes fica irritada, a leitura iria trazer este benefício, não é? Da calma, da contemplação, e que acaba não tendo, não é?
Pois é, então eu vejo o seu trabalho assim primoroso, Cássia. Eu queria te parabenizar realmente, sabe? Primeiro pela tua coragem, né? Porque, sabe, enfim, você podia, como você bem disse, ir para casa sossegar, né? Mas você está trazendo para si um novo desafio, e que é um desafio importante se a gente pensar no contexto brasileiro, sabe? Então, Sim. só te parabenizar por isso, e espero que você tenha muitos frutos e consiga avançar naquilo que você está pensando e pretendendo, viu? Tá, professora, eu agradeço e realmente serve de estímulo, o convite, o seu convite para participar aqui já foi um grande estímulo para todos nós, para mim como professora, como pesquisadora, mas também para a equipe da TecTec, que eles são muito próximos, né? São meus filhos e sempre trabalharam a leitura e teve uma vez que eu fiquei até muito feliz porque nós estávamos nessas workshop de startup e alguém, porque a empresa é dos meus filhos, não é? Eu sou funcionária pública, eu só atuo como curadora. E quem toma a frente é minha filha Jéssica. E perguntaram para ela por que tinha escolhido a literatura. E aí eu vou só fazer um parênteses. Numa das pesquisas, nós achávamos que quando nós fôssemos falar com as famílias e disséssemos que era livro digital, que as famílias iam gostar, mas nós percebemos que não é que seja o livro, as famílias querem um conteúdo interessante, tá? Vamos supor, se uma criança tem um hobby de dinossauro, se ela estiver lendo sobre dinossauro, para a família aquilo é satisfatório, mesmo que ela não esteja lendo um livro de literatura. Então, aí nós mudamos um pouco a nossa fala, e nós dizemos que trabalhamos com conteúdos de histórias interativas. Aí perguntaram para ela, por que era isso? E ela disse, poderia ser uma outra plataforma, poderia ser de música, poderia ser de vídeo, ser de peça teatral, mas nós escolhemos literatura porque não tinha outro. Nossa família vive a literatura, não é? Eu sempre trabalhei com literatura infantil, já fui coordenadora de bibliotecas escolares aqui no Maranhão, bibliotecas da rede pública, e meus filhos sempre foram leitores. Então, eu também não me via. Quando eu entro em desespero, que de vez em quando dá um desespero, e digo, para quê que eu fui me aventurar nesse ramo, que eu não entendo nada, que estamos aprendendo, tanto eu quanto meus filhos, mas eu digo, não, eu se Deus quiser, como eu falei ainda agora, eu vou ficar bem realizada no momento que as crianças estiverem dividindo seu espaço, seu momento de ócio, lendo a Tecteca, e ao invés de estar às vezes correndo um risco em um outro aplicativo, em um vídeo, em conteúdos que os próprios algoritmos mandam, que os pais não sabem verificar, que os pais não fazem mediação, isso é muito preocupante. Então, se elas dividirem o tempo de ócio delas usando a Tecteca, eu já fico muito contente e realizada. E aí vou saber que valeu a pena, não é? Maravilha. Cássia, olha, a gente agradece conosco, trazer a sua experiência, trazer os resultados da pesquisa e também apresentar esse aplicativo, essa plataforma aí interativa, né? Muito legal, parabéns novamente. E, eu que agradeço, professora. E nós nos vemos por aí, né? Sim, Quando tá der. Bem. Tá bom, eu agradeço o convite, a participação. E, professora, olha, quem quiser meu e-mail, quem está participando, quiser o e-mail, quiser meu contato de WhatsApp, podemos conversar, acessem o Tecteca, me deem sugestões, eu gosto muito, como eu disse, às vezes eu tiro um dia, 2 dias na semana e ligo para as pessoas que estão usando Tecteca para ouvir, porque a família é que pode me dar esse retorno, não é? Então, experimentem, vocês que estão estudando, que são jovens, me ajudem a construir um aplicativo melhor e mais próximo das nossas crianças. Agradeço muito e me coloco à disposição de todos. Um grande abraço ao professor Oswaldo também. Obrigada mais uma vez. Também. Um abraço. Tá bom, um abraço, até mais, muito obrigada. Até mais, Cássia. Até logo, gente, ficam com bem, ficam com Deus e com saúde. Tchau. Até logo.